Olá, uma ótima noite para você. Seja bem-vindo a mais uma edição do TV Jornal, sexta-feira, 15 de janeiro de 2015. Hoje vamos falar da chuva de ontem à noite. Dá só uma olhada nessas imagens que um telespectador enviou pra gente. Muito vento e poeira no céu de Votuporanga. E escolas de samba já sabem a decisão do Carnaval de Rua deste ano. A gente conta daqui a pouquinho. E na hora de ir às compras, você sabe quanto de imposto paga pelo que compra? Lei que obriga que a informação esteja na nota fiscal já está em vigor. Em Votuporanga, muita gente se assustou. Falamos também de alimentação saudável. Você costuma comer frutas e tomar bastante água? O verão chegou e nessa época os cuidados devem ser redobrados com a alimentação. O fim de semana está começando e as opções não faltam aqui na região. Confira o que vai animar os próximos dias também na agenda cultural. E ainda os comentários esportivos com Edivandro Ferreira. O TV Jornal já está no ar. Começamos falando do Carnaval de Rua de Votuporanga. Mostramos nas últimas edições que nada estava definido ainda sobre os desfiles das escolas de samba. Hoje, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo definiu qual será a programação deste ano. E será um pouco diferente. Não haverá desfiles como em anos anteriores, mas os votuporanguenses não precisam ficar preocupados, porque várias atrações diferentes vão acontecer. Vai ser a Concha Folia. As 3 escolas de samba e bandas da região vão se apresentar na Concha Acústica nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Em sorteio ficou definido que a Falcão Negro se apresenta no sábado, 14 de fevereiro, no domingo Águias da Liberdade e a Raça Alvinegra fecha a segunda-feira de Carnaval. A secretária de Cultura, Silvia Stipe, disse em nota que este Carnaval segue a situação econômica das prefeituras de todo o país. Corte nos custos sem afetar a apresentação das escolas. E por falar em custos, falamos agora dos impostos. Talvez você ainda nem tenha percebido, mas por lei, nas notas fiscais já constam o total de impostos que pagamos na hora da compra. A medida passou a valer no dia 1º de janeiro. Só que em Votuporanga, alguns estabelecimentos já tinham se adequado há um tempo. Com isso, temos mais consciência da quantidade de tributos que pagamos. E olha que não são poucos. Dá só uma olhada. O senhor pega paulista? A maioria dos brasileiros tem o hábito de pedir a nota fiscal paulista. Mas será que eles sabem quantos impostos pagam pelos produtos que compram? Eu não sabia. Eu nunca nem olhei nessas notinhas aí pra mim. E pega e joga fora. Sinceramente não. Eu assustei. Porque eu nunca imaginava, nunca tinha parado assim pra olhar. Porque é igual ela fala, a gente sempre vem no mercado correndo, acaba pegando a nota, essa nota acaba sendo jogada no lixo. Para falar a verdade, muita gente nem sabe que na nota fiscal existe a divulgação dos tributos. Seu Luiz ficou assustado quando mostramos para ele. Na compra que fez, mais de 20% só de imposto. Assusta muito, viu? E bastante mesmo. Eu pensei que era bem menos, mas agora eu vi que é complicado. E para deixar o consumidor mais informado, passou a valer desde o dia 1º de janeiro deste ano a lei do imposto na nota fiscal. Os estabelecimentos comerciais, micro e pequenas empresas são obrigados agora a divulgar o total dos tributos, tanto por meio da nota fiscal, quanto expostos em lugares visíveis dentro da empresa. Entre eles estão ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ISS, Imposto sobre Serviços, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados e COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Este supermercado já está regularizado há mais de um ano. É uma transparência muito grande por parte do estabelecimento comercial, e no nosso caso por parte do supermercado, deixar uma clareza o que é o custo da mercadoria e o que é imposto. Hoje o consumidor às vezes tem uma interpretação, a mercadoria subiu, está caro isso, mas a incidência de imposto é enorme em cima dos produtos. E ainda segundo o empresário, novas medidas estão por vir, como a divulgação de cada imposto separado na nota. Isso sai do bolso do consumidor, a arrecadação de impostos. As mudanças por parte do governo, esse ano é um ano de ajustes, estamos aguardando as alterações que estão por vir por aí.
Os estabelecimentos serão fiscalizados pelo PROCON para que sigam corretamente a medida. Pensando nisso e para que os empresários atendam às exigências, o Sebrae disponibilizou uma ferramenta online que ajuda tanto o empresário quanto o consumidor a calcularem a porcentagem de impostos nos produtos. E é muito fácil. É preciso apenas preencher os dados quanto ao estado, atividade, setor, tributação do estabelecimento, faixa de receita e pronto, só calcular. Este modelo pode ser fixado dentro da empresa caso não tenha nota fiscal. Ele colocou esses dados, que são muito simples. Se tiver qualquer dúvida, só pergunta para o seu contador, clica e é gerado um cartaz. E esse cartaz exatamente é o que vai ser afixado, você colocar lá no ponto, na sua loja. Vale lembrar que aqueles que descumprirem a medida, a multa pode chegar a 6 milhões de reais. No primeiro momento, essa fiscalização ela é orientativa, está isso amparado na lei da micro e pequena empresa, a lei geral, mas a partir de um segundo momento, a empresa pode ser autuada caso ela não respeite essa lei da nota fiscal. E é muito simples. E essa multa, ela é de acordo com o faturamento da empresa. Então pode ser uma multa bastante pesada. É importante que os empresários cumpram a lei para que nós, consumidores, saibamos a quantidade de impostos que pagamos. E um dado interessante é que o Brasil está entre os 30 países que menos converte os impostos para a população. Isso de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E se você está pensando em comprar uma casa financiada, atenção! A partir de segunda-feira passa a valer as novas taxas de juros do financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal. Michele, quem principalmente deve ser afetado por essa mudança? De acordo com o banco, a mudança deve acontecer para quem tem renda acima de R$ 5.400. Para quem já contratou o programa do Minha Casa Minha Vida e também do FGTS, não vai ter nenhuma alteração nas taxas de juros. Já para os imóveis acima de R$ 600 mil, financiados até em 360 meses, a alteração deve acontecer nas prestações, uma diferença aí de R$ 700. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Michele. A Caixa Econômica Federal hoje é a principal agente financiadora e responde por 70% das transações realizadas no país. E se você ficou com alguma dúvida e também quer saber sobre outros aumentos em sistemas de financiamento, é só entrar no site caixa.gov.br. caixa.gov.br. No próximo bloco, vamos mostrar como fica o tempo para o final de semana. Falamos também de alimentação saudável. Nessa época de altas temperaturas, é preciso cuidados redobrados com a alimentação. E claro, como hoje é sexta-feira, você confere os destaques da agenda cultural. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta e olha só, um telespectador nos enviou algumas imagens daquela ventania que teve ontem no início da noite aqui em Votuporanga. Essa ação da Marginal José Marão Filho. Dá para ver que o céu ficou e está praticamente coberto por poeira. Nesta outra dá para perceber também a intensidade do vento. Algumas horas depois choveu. Durante a madrugada, muitos raios e trovões. Mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhuma ocorrência grave foi registrada. Graças a Deus, né? E para o final de semana, será que vem mais chuva? Confira na nossa previsão do tempo. A previsão para este sábado é de sol com algumas nuvens e não chove. Os termômetros registram mínima de 23 e máxima de 36 graus. No domingo, o tempo continua o mesmo, sem chuva e máxima de 37 graus em Votuporanga. E mostramos que a noite passada foi chuvosa, mas os próximos dias prometem bastante sol. Essas são conhecidas as chuvas de verão, como a maioria das pessoas falam, não é mesmo? E nessa época, as altas temperaturas predominam. E um dos cuidados que devemos ter é com a alimentação. Tomar bastante líquido, comer frutas e se proteger do sol, principalmente, são algumas das orientações. Dá só uma olhada. Nesta época de temperaturas mais altas, é importante o cuidado com a saúde. Neto tem apenas 18 anos e já sabe a importância de se alimentar bem. Eu faço uma dieta com base nas proteínas e bastante água, bastante suco e é bem controlado. Há 5 meses ele segue a dieta e já sentiu a diferença. Só que no verão, algumas adaptações são necessárias. Costumo beber bastante água, eu já tomo bastante água, uns 2 a 3 litros e só vai aumentando isso. Eu como bastante fruta, suco de fruta também é muito bom, eu tomo bastante. E as frutas mais indicadas são a melancia, o melão, a manga, enfim, todos os alimentos que contêm bastante água.
Os profissionais da saúde sugerem que nesta época seja ingerida uma maior quantidade de líquidos, mas ressaltam: é melhor comer a fruta do que tomar o suco. Porque os sucos eles são calóricos, né? E se toda vez que nessa época você tiver sede, você for procurar por um suco, né, você vai ingerir um valor calórico alto. Então, deixar para comer as frutas e como líquido a água. Mas também há algumas restrições. As preparações que são mais ricas em gordura, né, porque são preparações que demandam, né, uma digestão mais difícil, e isso com esse calor pode causar algum transtorno, né? A pessoa pode sentir algumas reações por conta disso. O Centro Municipal de Treinamento de Mão de Obra de Fernandópolis abre segunda-feira as inscrições para 7 cursos. Entre eles, eletricista, instalador, padeiro, confeiteiro, pintor de obras e torneiro mecânico. Os interessados devem levar cópias do RG, CPF e comprovante até a base do CMTMO, que fica na Avenida Manuel Marques Rosa, número 371, no bairro Santa Helena. Um pedreiro de 40 anos foi detido em Araçatuba depois de derrubar o filho de 1 ano portador de necessidades especiais e não prestar atendimento. Segundo a polícia, o pai negou ter bebido. A criança foi socorrida pelos policiais e levada ao pronto-socorro, medicada e liberada. O homem será indiciado por maus tratos e está em liberdade. Vai até o dia 31 de janeiro as inscrições para a Escola Livre de Teatro de Jales. As aulas começam no dia 3 de fevereiro e atende crianças e adultos. O curso tem mensalidade de R$ 30 e a taxa de inscrição é de R$ 20. Os interessados devem comparecer no escritório que fica na Rua 6, no fundo do Teatro Municipal. Criadores de tilápias de Santa Fé do Sul se reuniram esta semana com o ministro da Pesca em Aquicultura em Brasília. Os piscicultores reclamam que a prioridade das usinas em gerar energia tem prejudicado a produção de tilápias. E com o nível baixo do reservatório, os produtores são obrigados a colocar os tanques-redes em locais mais profundos. O ministro Helder Barbalho disse que vai buscar uma solução. E agora mudamos um pouco de assunto e vamos falar dos eventos da nossa região para este final de semana. A programação está recheada de opções. Michele Cavalcante nos conta os detalhes. Olá, já é sexta-feira de novo e eu estou aqui novamente trazendo ótimas dicas da região para você. Para você que gosta de samba, hoje em Rio Preto tem show com o sambista Mumuzinho. A apresentação será no recinto de exposição da cidade às 10 da noite. Não se retraia, eu já me preparei esperando o pior, então fala. E no sabadão em Fernandópolis rola um mix de sertanejo com pagode. A festa será em uma casa de shows na Avenida Litério Greco, número 600, a partir das 10h30 da noite. E amanhã também Fernandópolis tem festa com a banda Versão 2. Eles vão se apresentar a partir das 11 da noite num bar que fica na Avenida Litério Greco, número 257. E a dica de cinema de hoje é para quem gosta de animação, Os Pinguins de Madagascar. Toca aqui! Opa, calma lá! No filme, você vai poder descobrir os segredos dos mais adoráveis e misteriosos pinguins do mundo da espionagem. Capitão Kowalski, Rico e Recruta vão ter que juntar forças com uma agência de espiões liderada pelo agente secreto para impedir que o vilão Otávios consiga dominar o mundo. O Vento do Norte é uma força-tarefa de elite... Uma força-tarefa de elite... secreta entre espécies, dedicada a ajudar. Dedicada a ajudar os animais indefesos. É bem bacana, hein, pessoal? Vale a pena assistir, viu? A risada será garantida. E a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenha um excelente final de semana. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!
Obrigada, Michele. E a seguir vamos falar sobre o projeto Rondon. Os alunos da Unifev saíram de viagem hoje de manhã. Temos também os comentários esportivos com o Edivandro Ferreira. Voltamos daqui a pouquinho, não sai daí. E o Diário Oficial da União publicou hoje um edital com inscrições para médicos com CRM brasileiro e municípios que queiram participar do programa Mais Médicos do governo federal. Desta vez, 1.500 municípios poderão solicitar profissionais. Destes, 424 nunca receberam médicos do programa. Foram priorizados, por exemplo, cidades com 20% da população em situação de extrema pobreza, com IDH baixo e muito baixo, e localizados no semiárido, nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Ribeira, além das periferias de capitais e regiões metropolitanas. Os interessados têm até o dia 29 de janeiro para confirmar a participação e fazer a inscrição. Outras informações pelo site maismedicos.saude.gov.br, maismedicos.saude.gov.br. E depois de tanta ansiedade, chegou o grande dia. Os alunos da Unifev que participam do projeto Rondon deste ano embarcaram hoje pela manhã para Matarroma, no Maranhão. Eles se reuniram aqui na Unifev para sair de viagem. E essa viagem promete fortes emoções, viu? Dá só uma olhada. Depois de 5 meses, finalmente chegou o grande dia. A viagem para Matarroma. Malas etiquetadas e conferidas. Ansiedade é o que define o sentimento desses rondonistas. Dor de barriga, tô nervosa, não dormi direito, acordei bem cedo hoje para olhar todas as coisas de novo, ver se estava tudo ok, CD da aula de Zumba, se estava gravado, e ansiedade, passando mal. Lucas então nem se fala, acordou bem cedo para não perder o horário da saída. Muito nervoso, ansioso, mas feliz por ter conseguido esse feito, passar no projeto Rondon. Estou esperando que tudo dê certo lá, que consigamos desenvolver nossos projetos, levar para eles o que programamos aqui, torcendo para que tudo dê certo. E agora o próximo ponto de parada é São Paulo. De lá eles pegam um voo até o Rio de Janeiro e depois seguem viagem para o Maranhão. E as atividades começam na segunda-feira. Em São Luís, é engraçado que toda essa trajetória, por onde a gente vai passando, vão se somando os universitários. Então, o colete é o colete amarelo, que todo mundo usa, vai ficando a aeronave vai ficando totalmente amarela, de São Paulo para o Rio, São Luís. Em São Luís, você vai ter universitários do Brasil inteiro, que vão passar por um treinamento por 2 dias, e na segunda-feira a gente segue para Matarroma, que é essa cidade do Maranhão, onde a gente vai atuar. Para o professor que conheceu o local em novembro do ano passado, agora a expectativa é conseguir realizar um bom trabalho. A ideia é colocar em intercâmbio o aprendizado teórico e acadêmico que esses universitários têm aqui nas instituições, colocar em prática nessas comunidades afastadas. 8 alunos e 2 professores vão realizar essas atividades por cerca de 2 semanas. E esse período, para quem fica, é uma mistura de sentimentos. Coração apertado, correndo unhas esses dias todos, na verdade, que ele também estava bastante agitado para chegar logo o grande dia e começar os projetos. Mas por outro lado, embora o coração fique apertado, tem um sentimento de alegria que fica sambando aqui por dentro. Afinal de contas, é por um bem maior, né? A ideia da partilha de conhecimentos, esses projetos todos que eles levam para lá, visam melhorar a qualidade de vida, visam compartilhar conhecimentos que são essenciais e que vão fazer a diferença para a comunidade de lá. Então a gente celebra, mas a saudade já está chamando faz tempo, antes até da viagem começar. Selva! Bem bacana, né? E uma ótima viagem para todos os rondonistas. A previsão é de que eles cheguem na madrugada de amanhã em São Luís e em Matarroma na segunda-feira. O retorno para Votuporanga está marcado para o dia 2 de fevereiro. E sexta-feira também é dia do Unisport. Edivandro Ferreira, quanto tempo que a gente não se via, né? Conta os destaques do futebol pra gente. Uma ótima noite para você, Beatriz Boas. Aliás, estava com saudade desse nosso encontro, né? Você prefere quem, Ferrari? Luiz Roberto Fileto ou Beatriz Boas?
Beatriz, né? Torcida aí para Beatriz. Nada contra o Luiz Roberto, mas é claro que é melhor olhar para você. Uma ótima noite para você de casa também. Seja bem-vindo aqui ao nosso ONU Esportes. Hoje é sexta-feira, também conhecido como o Dia Internacional das Grandes Armações, ou então o Dia Internacional da Felicidade Sem Motivo. Bom, vamos começar falando de esportes, né? Que é para isso que a gente está aqui. Vamos falar rapidinho aqui, né? Só um lembrete que amanhã, às 2 horas da tarde, 2h30, tem início aí ao campeonato lá do Açari. É um campeonato que eles realizam lá com os times do pessoal ali, dos sócios ali. Pessoal, é um campeonatinho interno, né? Então começa esse final de semana. Amanhã, o pessoal já pode conferir a partir das 2 horas da tarde. Tem a cerimônia e tudo mais. O jogo deve começar por volta das 3h30, tá bom? O problema é o sol, né? Porque tá um calor insuportável quase no final de semana aqui em Votuporanga. Então, para falar a verdade, eu acho que o lugar mais próximo do sol é Votuporanga. Não tem cidade mais quente do que aqui. Bom, vamos então falar de esportes. Vamos dar um giro lá pelos times grandes. Hoje eu li num site aqui de notícias que picharam a imagem do Arouca, né, lá no Santos. Aliás, o bicho tá pegando no Santos, né? O Santos, que geralmente sempre foi um time que ficava um pouco mais quieto nos bastidores e tudo mais. Não era de passar muitas dificuldades nos últimos anos, mas 2015 não está sendo bom. O que tem de ação trabalhista contra o Santos, isso porque tem jogador que não recebe há 3 meses. E o Arouca, né, um dos ídolos recentes da equipe, é um deles. Aliás, o Arouca deve estar de saída realmente a partir do momento que acertarem rescisão de contrato dele aí. Ele deve acertar com o Palmeiras. Não recebe há 2 meses, o pessoal foi lá e pichou a imagem dele lá no clube que tinha lá. Bom, eu acho que o torcedor está revoltado com o lado errado da história, né? Não é porque o jogador fez uma ação trabalhista contra o clube que ele é mercenário e tudo mais. Só que, gente, vamos parar e pensar. O cara tem família, o cara tem as contas, tem as despesas. Ganhando um salário alto ou não, ele trabalhou. Então é direito dele receber. Errado está o clube. Aliás, o que eu queria saber, ô Ferrari, você que é santista, eu queria saber onde que está o dinheiro do Neymar. Até hoje ninguém explicou, ninguém falou nada e assim, o clube está numa pindaíba e teve aquela venda lá, enfim. Bom, Damião, e aí teve aquela história do Damião. O Damião veio por 42 milhões de reais e corre o risco, né? Ele está emprestado para o Cruzeiro, mas corre o risco da ação trabalhista dele dar certo e ele sair praticamente de graça do clube. Aliás, vai sair de graça. Prejuízo enorme para o Santos. Também, na situação assim, está o Aranha e o Mena. Aliás, o Mena interessa muito ao Cruzeiro também, né? O lateralzinho lá do Santos, que muita gente criticou, tá vendo? O campeão brasileiro tá querendo ele. A situação do Santos está complicada, o torcedor pode esperar um ano difícil, o que é triste é saber que o Santos está passando por essa situação. Bom, rapidinho, o Corinthians perdeu ontem lá na estreia da Florida Cup. Conhece a Flórida, Ferrari? Também nunca ouvi falar assim. Eu não conheço nem o Lambra, né? Aqui do lado, não conheço direito. Bom, o Corinthians foi lá para ver o Mickey e tudo mais, também vai disputar um torneio lá. Já começou tomando uma sapecada 1-0 contra o Colônia. O Fluminense também entrou bem, 3-0 contra o Bayer Leverkusen, perdeu. O Fluminense perdeu. Também, é claro que o Tite ontem, lendo uma entrevista dele hoje, ele disse, ontem a equipe jogou, né... É claro que abaixo da média da atuação do Corinthians, mas o ritmo de jogo foi acima do esperado, assim. A velocidade do time dentro de campo, eu acho que é bem por aí mesmo, lembrando que é o primeiro jogo do ano do Corinthians, que tem que ficar esperto com a pré-Libertadores. Bom, aliás, o Palmeiras também tem amistoso esse final de semana, né? Joga contra um time da China. Não me peça para falar o nome do time. Você sabe falar chinês, Ferrari? Só sabe fazer assim, ali e tal. É a única coisa que eu consigo fazer. Mas deve ser algum Xing Lang, sei lá o quê. O Palmeiras joga esse final de semana na Nova Arena, os ingressos esgotados. Boa sorte pro Palmeiras, que também vai ter que fazer bastante amistoso para colocar todo mundo em dia. São Paulo tá assim, né? Tá acertando aqui, acertando lá. Aliás, São Paulo acertou com o Cafu. Não é aquele Cafu lateral, não. É o Cafu que estava na Ponte Preta. Bom atacante, viu? Uma ótima contratação de São Paulo. Ele fez um bom brasileiro da Série B com a Ponte Preta, o Cafu, e chega até bem para o ataque do São Paulo. Isso porque o Oswaldo deve estar indo embora
Aliás, é a melhor coisa que o São Paulo faz com o Osvaldo, né? Chegou, todo mundo falava que ele ia arrebentar, caiu de produção. É jogador assim, é jogador de 1, 2 anos que joga bem, depois vai aí para baixo. Apesar que ele terminou até mais ou menos com o Muricy. Mas deve estar indo embora, se já não foi confirmada essa transferência, não acompanhei direito, mas trouxe o Cafu, bom atacante, o pessoal renovando. Bom, é isso, nosso giro esportivo. Tá na hora de ir embora, né, Ferrari? Aliás, deixa eu só aqui, gente, eu preciso mandar um alô para todo mundo. A gente vai no estádio, muita gente fala que assiste a gente, muito obrigado mesmo, o pessoal que tá sempre. Olha só, tem o Itamar, que eu vou tentar lembrar alguns nomes. O Itamar, o Osvaldo, o Kleber Lazzarini, também eu não vou lembrar o nome dele, sei que o pessoal chama ele de Gatinho. Conhece, Ferrari? Torcedor da Votuporanguense, o Gatinho. E também, deixa eu só aqui mandar um alô pro meu amigo Paulo Emura, esse aí tá sumindo, hein, rapaz? Faz tempo que não aparece por aqui. Bom, é isso, lembrando que amanhã tem jogo do Votuporanguense amistoso, Votuporanguense e Catanduvense às 4 da tarde. Correr 4 da tarde é bom, hein, Ferrari? Tô até pensando em ir junto, hein? Porra, pessoal caprichou no horário, imagina, 4 da tarde, um solzinho básico, um sol para cada um, amanhã lá no Plínio Marim, 4 da tarde, Votuporanguense e Catanduvense. É isso, Beatriz Boas, essas são as notícias do esportes nesta sexta-feira, bom final de semana para você, aliás, o que você vai aprontar no final de semana? Boa noite. Olha, Edivandro, vou ser sincera, eu vou pegar o final de semana para descansar. A semana foi bem corrida e eu não estou muito afim de festa esse final de semana, não. Um ótimo final de semana para você também. E o TV Jornal chegou ao fim. Lembrando que amanhã e segunda-feira voltamos com mais informações ao 12h30. Eu espero você também no Notícias do Campo a partir das 8h30 da manhã no sábado. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.